Bom dia, Rosângela, bom dia a todo mundo. Eu estou bem feliz de estar aqui abrindo a trilha de design da CIT. Eu sou o Daniel, eu falo aqui de Campinas. Eu sou um homem branco, de cabelo preto, uso óculos, tenho barba preta também, e estou com uma camiseta preta. E aqui ao fundo tem uma parede com um quadro um pouco mais colorido, outro preto e branco, uma estante com alguns livros, planta, mais uns objetos aqui. Bom, acho que vocês vieram aqui para a gente falar sobre criatividade, né? Sobre confiança criativa. E uma coisa que eu queria combinar com vocês, é muito estranho fazer palestra, assim, conversar, sem ter esse feedback, né? Sem ter o retorno de vocês. Então, vou sugerir que vocês usem bastante o chat. Então, se vocês estiverem curtindo alguma coisa que eu estou falando, se vocês concordarem, mande vários pontos de exclamação, assim, fica fácil de eu entender que está fazendo sentido para vocês, ou ponto de interrogação. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu posso falar um pouquinho mais. Claro que no final a gente vai ter um tempinho para fazer perguntas ali, mas eu ia curtir se vocês também falassem ali pelo chat também, e a gente vai deixando isso um pouco mais dinâmico, tá bom? Bom, eu preparei aqui uma apresentação, quero passar um pouquinho por ela, e aí depois a gente vai para as perguntas mais no final. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, e a gente começa. Bora lá. Tá aparecendo aí já, né? Maravilha. Então, só contando um pouquinho, né? Eu sou o Daniel, eu tô falando aqui de Campinas e atualmente eu sou estrategista digital na CIT. E acho que é a primeira vez que eu falo, porque eu também estou aqui há pouco tempo, a primeira vez que eu falo pela CIT num evento como o TDC, já tinha participado antes, mas acho que essa é a primeira vez que eu falo assim para fora. Bom, por que criatividade, né? Porque a gente ainda fala tanto disso. E eu acredito assim que além da criatividade ser intrinsecamente humana, né, ela está na gente de uma forma ou outra, ela é uma habilidade necessária para a gente construir organizações mais inovadoras. Porque uma organização inovadora existe, acontece, porque lá dentro tem pessoas criativas, né? As organizações nada mais são do que uma coisa que a gente inventa na cabeça, mas por trás estão essas pessoas criativas que estão fazendo as coisas acontecerem. E é muito engraçado que a gente fala muito de criatividade agora como adultos, né? Mas eu percebo assim que o tema criatividade é algo muito natural quando nós somos crianças. Então, a gente está criando ali o tempo todo, inventando alguma coisa, resolvendo um problema de um jeito diferente, muito porque a gente tem um olhar muito curioso, né? A gente tem um olhar novo sobre as coisas. E aí me parece que ao longo do tempo a gente vai perdendo um pouco dessa curiosidade, né? As coisas vão ficando um pouco mais certas, a gente tem mais respostas, e aí a gente precisa, adultos, ficar falando sobre criatividade, sobre confiança para ir tirando essa poeira, né, da criatividade. E aí, já que eu falei de ser criança e de passado, eu queria voltar um pouquinho no tempo. Eu não sei se todo mundo sabe qual que é essa imagem. Essa imagem que está no meu slide é uma foto da seleção brasileira de futebol masculina de 94. Então, essa foto especificamente foi no dia 17 de julho de 94, era a final da Copa do Mundo lá nos Estados Unidos. E quem ia disputar essa final da Copa era o Brasil e a Itália. E foi uma final muito aguardada, né? Porque eram duas das três únicas seleções que não tinham conquistado ainda, que já tinham conquistado, desculpa, 3 edições da Copa do Mundo. E também foi a primeira Copa que foi disputada por pênaltis, né? Foi decidida ali por pênaltis no final. Bom, acho que a maioria deve saber, mas o Brasil foi campeão dessa Copa lá nos pênaltis. E aí o Brasil se tornou a primeira seleção tetracampeã mundial de futebol. E uma das principais figuras dessa Copa foi o goleiro, que é o Tafarel, que está no canto superior esquerdo aqui, é o único que está com um uniforme diferente, né, porque ele é goleiro. E por que eu estou contando isso? Porque 2 dias depois, né, então isso aconteceu dia 17 de julho de 94. Dia 19 de julho de 94, eu nasci. Então, né, minha mãe estava super grávida ali na Copa, aquela comemoração toda, e 2 dias depois eu nasci. E o meu pai queria que eu me chamasse Tafarel. Ele queria colocar o meu nome ali, acho que naquela emoção, né, de ter ganho a Copa do Mundo e tal. Queria que eu me chamasse Tafarel, graças a, enfim, Deus, minha mãe, a família inteira falou, não, vamos de Daniel mesmo e tal.
até porque eu nem o Tafarel chama Tafarel, ele chama Cláudio Tafarel. Mas por trás disso, estava uma expectativa do meu pai de eu ser jogador de futebol. Eu tenho uma irmã, que ela nasceu antes de mim, que ela é 3 anos mais velha, e sei lá, talvez ele poderia achar que ela não fosse uma jogadora de futebol, né? E aí tinha sobre mim essa expectativa de eu ser um jogador de futebol. E eu nunca esqueço, daí beleza, né? O tempo passou, quando eu tinha uns 7 anos mais ou menos, meu pai, na época, ele trabalhava num banco e ele era presidente do clube daquele banco. E aí a gente foi um dia para o clube, final de semana, e aí estava tendo a final da copinha ali, né, dos juniores, né, aquela copinha de crianças de 7 a 10 anos, mais ou menos. E o meu pai era o presidente do clube, né, aquela coisa, falou assim, não, o Daniel vai jogar a Copa, pega o uniforme ali para ele, coloca nele, coloca ele para jogar. E eu nunca esqueço desse dia, assim, foi muito marcante para mim. Eu entrei para cobrar uma falta, então, né, tinha a bola ali, eu tomei uma distância da bola, e eu tinha que chutar para tentar fazer um gol. E aí, no que eu fui chutar, na verdade, eu pulei aquela bola, saí do campo e nunca mais quis saber de futebol. Então, aquilo foi um trauma para mim, assim, né? Cara, eu nunca tinha treinado direito, meu pai me colocou para jogar, eu tenho que cobrar uma falta, todo mundo querendo que eu fizesse um gol, e eu sem saber o que fazer dali, e eu nunca mais quis saber de futebol mesmo, assim. Então, até hoje eu não acompanho, tá? Não gosto muito porque tive esse trauma. E o que eu fico refletindo hoje, depois de muitos anos, é que muito provavelmente eu pulei aquela bola porque eu tive medo, né? Eu tive medo de errar, eu tive medo de fracassar, eu tive medo de receber uma crítica, eu tive medo de fazer algo que era desconhecido para mim. E é exatamente isso que acontece com a gente no âmbito da criatividade, no âmbito de geração de novas ideias, de criações. Muitas vezes a gente não se sente confiante o suficiente para criar alguma coisa porque a gente sente medo. E tá tudo bem, porque as histórias que acontecem com a gente, os nossos traumas, enfim, todas as coisas que vêm antes, né, que acontecem durante a nossa trajetória, faz com que a gente tenha mais medo ou menos medo. Acho que se você aí pensar em alguma história, né, algum momento que você sentiu que não poderia fazer alguma coisa, ou foi julgado por ter feito alguma coisa, às vezes uma apresentação de escola que você não foi tão bem e aí te zoaram, ou a professora criticou, isso vai gerando ali algumas coisas na nossa cabeça que impede com que a gente crie depois, mais para frente, algo de um jeito mais verdadeiro e mais tranquilo. E aí tem um professor que foi estudar isso, né? O Albert Bandura é um psicólogo e professor lá do Canadá. Ele também é professor de psicologia social da Stanford. E aí ele desenvolveu um método para cura de fobias. Ele, claro, né, um trabalho super denso e profundo, mas resumindo, ele pegou um grupo de pessoas que tinham muito medo de cobra e ele foi fazendo alguns experimentos. Então, eram pessoas que tinham assim muito medo de cobra, tá? Não podiam ver imagem. E aí ele percebeu que ele quis testar uma hipótese, né? Se eu for retomando esse tema de uma forma bem, né, devagar, gradual, o que será que acontece? E aí ele foi testar essa hipótese. Ele começou falando sobre esse tema com as pessoas, depois mostrando fotos, mostrando vídeos, objetos e por aí foi. E aí ele chegou até, depois de muito tempo, num estágio onde as pessoas chegaram perto de animais, né, da cobra em si, algumas até pegaram a cobra, porque ele percebeu que esse domínio guiado, que é o que ele chamou esse processo, né, de você ir quebrando algumas crenças falsas de alguma forma, tinha muito êxito. Então ele incorporou ali algumas ferramentas da psicologia, como a aprendizagem por observação, a persuasão e tudo mais, e ele percebeu que para superar uma fobia, ele precisava alterar o sistema ali de crença de alguma forma. E é mais ou menos isso que a gente precisa fazer, assim, coisas que a gente acha que a gente não manda bem e tal, a gente precisa gradualmente ir reconectando e se posicionando de novo sobre esse tema. Claro que tem traumas e traumas, né? A gente tem que sempre fazer esse paralelo, mas esse é um caminho. E durante, acho que a vida toda a gente ouve isso, né? Tipo, você é uma pessoa criativa? Você se sente uma pessoa criativa? Aqui no slide, inclusive, tem a foto da Mona Lisa, né? Que é um dos quadros mais famosos. E muitas vezes eu acredito que a gente responde que a gente não é uma pessoa criativa. Eu mesmo, durante muito tempo, respondi que eu não era uma pessoa criativa,
Porque a gente, no senso comum, relaciona a criatividade à arte. E aqui no slide também tem uma representação da Noite Estrelada, que é um quadro, uma obra muito famosa do Van Gogh. Mas, na verdade, se a gente for pegar a criatividade, entender um pouco mais de onde ela vem, é muito mais a gente usar a imaginação para resolver um problema. E eu acho que isso é uma coisa que todos nós fazemos de alguma forma, né? E aí tem um outro autor que também vai um pouquinho mais fundo nisso, e aí ele, que é o Steven Johnson, né, que é considerado o Darwin da tecnologia, e ele fala muito sobre isso, né, que todo mundo pode ser inovador de alguma forma, mas é preciso saber cultivar, amadurecer e até compartilhar o conhecimento para que ele vire uma inovação de fato. E aí a frase dele que está aqui no slide é essa, né? As boas ideias surgem da colisão de palpites menores que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. Então, o que ele quer dizer é que, muito provavelmente, ninguém vai ter uma grande ideia. Né? Tipo, eu não vou estar aqui sentado e vou ter uma grande ideia. Eu vou ter um palpite, vou ter uma ideia menor, e quando eu compartilho ela com alguém, compartilho ela dentro de um contexto onde eu me sinto seguro, isso pode ter um feedback legal, a pessoa pode construir sobre a minha ideia, e a gente vai nessa troca, nessa colisão de palpites, construindo algo maior, que é muito sobre a colaboração que a gente tanto fala, né? Um exemplo disso, se a gente for pegar lá atrás, foi o próprio iluminismo. Aqui no slide tem uma foto, né, que representa aqueles grandes salões, onde naquela época, basicamente, homens brancos participavam, né? A gente fez esse recorte, é de uma época muito lá atrás, mas ele era um espaço onde as pessoas ali podiam colidir, combinar e gerar novas ideias. E isso foi um dos principais motivos que fez, naquela época, o iluminismo ter um destaque como um movimento ligado à arte e ao pensamento também da sociologia e tudo que derivou a partir disso. Bom, já que criatividade, então, é a gente usar a imaginação para resolver o problema, a gente pode ter um problema, então a gente, né, se depara com um problema, e a gente pode ter dois tipos de soluções. Ou a gente pode repetir, então, repetir uma solução já criada, uma imagem já feita, usar uma metodologia que já está disponível, alguma coisa que já está pronta, ou criar. Usar essa capacidade de imaginar para criar algo novo. E acho que esse que é a grande questão, assim, né? Tá tudo bem a gente também usar coisas já prontas e tá tudo bem a gente criar coisas novas. Acho que as duas coisas fazem sentido. Porque, até trazendo um contexto um pouco mais atual sobre criatividade, muita gente tem falado isso, né? Que criatividade é combinatividade, né? Essa capacidade de a gente combinar coisas que antes estavam talvez separadas, cada uma no seu lugar, e a gente coloca elas juntas e isso pode gerar um resultado legal. Tem uma obra, inclusive, eu sei que eu falei que criatividade não é arte, e de fato não é, mas eu acho que a gente pode se inspirar muito nas conexões artísticas que foram feitas. Aqui no slide tem uma bicicleta, então uma bicicleta normal, né? Banco, guidão, câmbio, rodas e tudo mais. E o Picasso fez uma obra que chama Tête de Touré, é isso, Tête de Touré, que ele pegou um banco e um guidão e virou uma cabeça de um touro. Essa é uma obra que ficou muito famosa e é bem um exemplo disso, né, cara? Como você pega coisas que antes estavam até próximas, né, como no caso dele, e cria alguma coisa nova. E aí, para a gente ir encerrando, eu queria trazer algumas ferramentas, algumas dicas que podem ajudar a gente de como fazer isso acontecer, né? Eu sei que a gente tem essa discussão maior sobre a criatividade, que acho que ela perpassa a nossa vida como um todo, mas no dia a dia, na maioria das vezes, a gente está dentro de organizações, tocando projetos, tendo que fazer alguma coisa com aquele contexto para sair do outro lado com uma grande ideia. Então, eu trouxe aqui algumas dicas, algumas ferramentas que podem até ser comuns para algumas pessoas aqui, mas que podem ajudar a gente a sair um pouco do senso comum e fazer novas conexões. A primeira delas é o warm-up, né, que é o nome em inglês ali, mas traduzindo aquecimento, né? Acho que toda vez que a gente for criar algo novo, que a gente tiver uma sessão de cocriação, que a gente tiver uma sessão de, enfim, criar alguma coisa, é importante a gente aquecer de alguma forma. Quando a gente vai fazer exercício físico, a gente aquece, ou deveria aquecer, né? O nosso corpo, braço e perna. Quando a gente vai ter novas ideias, a gente precisa aquecer o cérebro. Então, esses aquecimentos são muito importantes para a gente até exercitar os dois lados do cérebro, né? O lógico e o criativo. Então, tem zilhões de possibilidades. Agora, nessa dinâmica remota de trabalho,
a gente tem usado muito os quadros, né, os whiteboards, Miro, enfim, todas as ferramentas para ajudar, e tem 1 milhão de possibilidades. Mas é importante a gente dar uma exercitada para depois ir para a criação de fato. A outra mais famosa, super, né, é o brainstorming, é a tempestade de ideias, né, se a gente for traduzir, que é super importante, é muito disseminada, mas o que eu vejo é que muitas vezes a gente reúne pessoas para falar, então, gente, a gente tem que vender mais, que ideias que a gente pode ter? E aí é muito difícil, né, a gente sair de um problema como esse e gerar ideias. É sempre importante num brainstorming ter uma problemática, né, ter uma frase ali, que é uma pergunta, ou é uma questão um pouco mais elaborada, e a partir disso a gente vai tendo ideias. E aí, junto com o brainstorming, uma coisa que eu gosto muito de fazer, e o nome técnico disso é brain dumping, que são sessões individuais. O que acontece, muitas das vezes? Vou dar uma pausa aqui, vou tomar uma água. Quando a gente vai para um brainstorming, muitas vezes a gente já tem várias ideias na cabeça, porque a gente é muito bom de ideia, né? De solução. A gente sempre quer já resolver e tudo mais. Mas, quando a gente vai para uma sessão com outras pessoas, a gente quer tanto falar as nossas ideias, compartilhar as nossas ideias, que a gente não abre espaço para ouvir a ideia da outra pessoa. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante quando a gente vai para uma sessão de co-construção, de cocriação, brainstorming, é antes de abrir para as grandes ideias, ter uma sessão individual. Isso faz com que a gente efetivamente tire as ideias da nossa cabeça, e aí pode escrever em post-it, pode colocar em algum lugar. Isso abre espaço no nosso cérebro para a gente ouvir e receber melhor as outras ideias e crescer sobre elas. Então, isso tem feito já há um tempo, isso é muito importante, tenho visto resultado bastante legal, assim, né? Cara, esvazia essa cabeça com essas ideias para abrir espaço para ouvir as das outras pessoas. E, por fim, são os constraints, também é um nome mais técnico, mas é basicamente alguns limitadores, né, que a gente pode usar, que basicamente é um jeito a gente ir um pouco mais longe com algumas ideias. Então, a gente já tem ideia sobre algum tema. Tá, e agora se as ideias não fossem aplicativos? Agora, se a gente tivesse que entregar daqui um dia? Agora, se a gente tivesse todo o orçamento do mundo? Esse limitador, na verdade, faz com que a gente vá um pouco mais longe, faz com que a gente acesse um outro espaço que a gente não está acostumado. Porque muitas das vezes, quando a gente vai para uma sessão de construção, a gente já tem vários vieses, né, cara? Precisa caber no budget, né? A gente precisa pagar isso de alguma forma, a gente tem que entregar no curto prazo, fulano de tal tem que aprovar, e aí isso é tão, né, tipo, é tão restritivo e faz a gente ter ideias para além disso. Bom, eu verdadeiramente acredito que a gente não precisa dividir o mundo entre pessoas criativas e pessoas não criativas. Eu acho que é um tema que a gente tem que falar cada vez mais, e como eu falei no começo, ele é tão natural, tão genuíno quando a gente é criança, e a gente vai se afastando disso ao longo do tempo. Eu acho que é muito um auto-olhar para a gente cultivar essa curiosidade, para a gente olhar para as coisas que a gente já conhece e falar, cara, mas eu já conheço isso aqui, mas o que tem de novo aqui? Eu acho que é uma vigia constante que a gente tem que ter para a gente também começar a ver o mundo de uma outra forma. Muitas das coisas que eu falei aqui é desse livro, Confiança Criativa, que é inclusive o tema desse talk aqui, dos dois irmãos, né, o David Kelly e o Tom Kelly. É muito legal esse livro. Tem um TED também do David Kelly muito legal, que eu super recomendo. E aí, para fechar, só dizendo, né, que eu tenho exercitado muito isso dentro da CIT, agora como estrategista digital. Isso é incrível, assim, a gente poder exercitar isso e trazer para o nosso ambiente de trabalho esse tema. E eu também sou um dos organizadores do TEDx Campinas, que inclusive daqui 2 semanas vai ter a nossa edição de 2021. E aí deixo o convite para vocês também participarem. É um evento organizado de forma independente e voluntária, e a gente está me preparando com coisas bem legais para quem for participar com a gente. Aqui estão os meus contatos. Eu sei que rolaram algumas coisas aqui no chat que eu fui batendo o olho. Quero agradecer mais uma vez quem veio aqui, a Rosângela, que apesar de eu falar muito rápido, acho que ela foi pegando e foi traduzindo para a gente em Libras, e a Thaís aqui pela organização também. Obrigado, gente.